Uma criança de apenas 3 anos do sexo masculino, essa criança foi transferida em estado grave para uma unidade de terapia intensiva, que é a UTI aqui em Maceió, na manhã do último sábado, após apresentar sintomas compatíveis com a meningite. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, ele foi acionado após a criança dar entrada na unidade de pronto atendimento lá do bairro do Tabuleiro do Martins com febre alta e crise convulsiva. E os profissionais de saúde suspeitaram de um possível caso de meningite. Eu vou trazer a Mônica Hermílio agora, para que a Mônica possa explicar para a gente. Mônica, a criança até o momento segue internada em observação, como é que está o estado de saúde dela, porque nós temos, sempre acende a luz amarela quando a gente fala de meningite, porque nós já tivemos outros casos, principalmente a meningite meningocócica tipo B, que nós não temos vacina ainda à disposição gratuitamente para a população, né, Mônica? Pois é, preocupante, né? A criança continua internada em observação, sendo atendida por uma equipe multidisciplinar. Ela está internada, inclusive, no Hospital da Criança. E os profissionais fazendo de tudo, né? Como você falou, o medo que faz é o tipo B não ter a vacina disponível na rede pública, né? Para que toda a população, todas as crianças possam se vacinar. Para a gente falar sobre isso, para entender se esse momento é um momento preocupante, se os casos tendem a aumentar, como é que está a incidência de casos de meningite em crianças aqui no estado. Vou conversar agora com o médico infectologista Renê Oliveira, já está aqui com a gente. Doutor Renê, boa tarde, obrigado por conversar com a gente sempre sobre esse assunto, né? Porque além da gente falar sobre esses casos, fazer com que os pais, né, lembrem da importância da vacina. É preocupante esse momento? A gente deve se preocupar? Tem aumentado os casos de meningite? Boa tarde. Persistindo, né, em um nível elevado. Isso preocupa, sim. Já estamos nessa situação há muitos meses e, como você falou, o meningococo prevalente no momento é o meningococo B, que até o presente ainda não temos uma vacina no nosso Programa Nacional de Imunização. Estamos ainda no momento da consulta pública e muito provavelmente essa vacina vai entrar sim no nosso calendário vacinal. Doutor Renê, essa criança, né, ela foi levada para o hospital pelos pais por apresentar febre alta, crises convulsivas. Além desses sintomas, quais outros sintomas podem chamar a atenção, acender um alerta sobre a meningite? Essa alteração neurológica ela é muito peculiar. A crise convulsiva em uma criança febril que nunca tinha apresentado algo parecido chama muita atenção. A população precisa ficar muito atenta com relação a isso. Além da rigidez de nuca, né, que é a impossibilidade de mexer o pescoço por dor e pescoço muito rígido mesmo, né? A criança ela pode ficar muito sonolenta, como também pode ficar muito agitada. Temos também a questão dos vômitos, que são frequentes, né, tá? E no caso do meningococo, as manchas na pele, né, que é o rash, que é aquele vermelhidão na pele, que significa que existe ali um quadro que pode caminhar para uma gravidade assim que não dá para contestar. Doutor Renê, não tem vacina disponível no SUS, né, para meningite tipo B, mas a criança estando vacinada para outro tipo de meningite tem uma certa proteção, né? Eu sei que vale a pena vacinar de todo jeito, mas tem uma certa proteção para esse tipo B? É uma porta de entrada que se fecha? As vacinas de uma forma geral. A vacina ela não é exclusiva para aquela patologia, digamos assim. Ela ajuda em dar uma potencializada no sistema imunológico de uma forma geral. E no caso das meningites, mais ainda, porque nós temos as meningites ainda pelo meningococo tipo C, que até pouco tempo aqui no nosso estado, tem alguns anos era o prevalente, como também para hemófilos e pneumococo, e também com relação à vacina para a tuberculose, que também causa um quadro de meningite muito, muito grave. Então, essas vacinas estão na rede e elas são extremamente importantes nesse momento, sim. Ao menor sintoma, aos principais sintomas surgirem, levar logo para a unidade de saúde, o tempo conta muito nesse momento? Com certeza, é uma questão de tempo. No adulto e no adolescente fica mais fácil de se chegar a uma conclusão. A criança pequena não. Aquela criança que com febre, referindo dor de cabeça quando uma criança é maior,
aquela criança que fica com um quadro neurológico, sonolência, muita agitação. Essa criança precisa ser levada a uma unidade de saúde para descartar essa possibilidade da meningite, né? Vocês já têm informações do estado de saúde da criança que deu entrada no último sábado? Tem acompanhado essa evolução? Essa evolução está dentro do esperado, um quadro grave, né? Uma criança que foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, e são as próximas horas, os próximos dias que vão falar como ela vai evoluir, né? Obrigada pelas informações. Conversei com o Dr. René Oliveira, médico infectologista, portanto, está aí, né? A criança sendo acompanhada e a gente passando essas orientações, né? Que nunca é demais, né, Wilson, a gente passar essas orientações para que os pais mantenham a vacinação das crianças em dia, como o Dr. René colocou, não é só para aquela doença específica, vacinando, né, para outras doenças, termina fortalecendo o sistema imunológico daquela criança e evitando que outras doenças possam chegar naquela criança e causar maiores transtornos, né? Voltamos com você, Wilson. Perfeito, Mônica. Como disse o doutor René, agradeço mais uma vez pela participação, que ele disse, a criança que tiver a sua carteira de vacinação completa, toda certinha como tem que ser, e é recomendado pela própria ciência e pela própria medicina, ela tem uma grande probabilidade de não contrair qualquer outra doença grave, como é o caso do meningococo aí, no caso tipo B, que ainda não está livre, não está ainda à disposição da sociedade. E eu quero aqui fazer um alerta importante, agradecer a você, Mônica, agradecer também ao doutor René pelas informações, você volta daqui a pouquinho.